é um componente também, né, compatível com o ambiente da Tuya, que é, eu estou sendo muito prático, tá, nesse momento, porque tem uma demanda muito grande de serviço. A gente está instalando uma série de automações e eu estou propondo essa solução, que é a solução mais versátil, né, mais ampla, que apresenta mais possibilidades que eu vislumbro. Então, eu estou caminhando bastante para isso e realmente indicando aí para os clientes esses produtos. Isso aqui o que que é? Ele é um termostato, tá certo? Que é Wi-Fi também, ele também pendura no ambiente da Tuya, no aplicativo da Tuya. E ele, além de ser um termostato, também ele é um acionador. É como se fosse um quadro de controle. Ele também é bastante versátil, são duas peças também, tá? Vou deixar uma aqui de lado e vou estar mostrando para vocês mais de perto essa aqui, ó. O que que vem na caixinha? Vem um par de parafusos de fixação. Vou deixar a caixinha aqui de lado. Ele vem aqui protegido, vem com o sensor, tá? Olha aqui, ó. Essa peça aqui na ponta, ó, é o sensor. É um cabo comprido, na outra extremidade tá aqui os conectores para serem conectados no dispositivo. E ele é um painelzinho de controle, tá certo? Com esse, na verdade esse é o sensor do termostato, que tem um sistema de termostato e também tem um sistema de comunicação com o aplicativo e também programável, que te possibilita, por exemplo, você manter o controle da temperatura, no nosso caso, de uma piscina, que esse é o nosso problema. A gente tem uma piscina instalada, a pessoa que está alugando esse imóvel gostaria que a temperatura da piscina fosse beirando os 40 graus. Não é uma solução que a gente consegue através da instalação de um trocador de calor. O trocador de calor ele chega ali 35, 36, 38. O cliente já veio com esse discurso que ele estava alugando uma outra casa e ele a temperatura era baixa, era um trocador de calor. Pode ser que o trocador de calor estivesse mal dimensionado, mas de qualquer maneira a gente trouxe para ele uma solução de um aquecedor de passagem, tá? Só que o que acontece? É um sistema manual que você tem, através da automação você pode ligar e desligar, mas não existe um sensor, não existe um feedback da temperatura da água, como é comum de você ter um sistema de aquecimento, né? Então, a gente está entrando com essa solução. A ideia é instalar esse painel lá no local, na casa, para medir a temperatura da piscina e, através dele, da programação dele, a gente está acionando o motor, então, que vai fazer o aquecimento, que vai fazer com que a água passe pela resistência. A gente instalou lá um aquecedor do tipo elétrico, só que coincidiu com a bandeira vermelha da energia. A energia elétrica, o consumo foi lá para cima, porque ele realmente queria que a temperatura atingisse os níveis bastante elevados. Então foi muita solicitação para o aquecedor e acabou que a energia elétrica veio muito alta e ficou uma coisa meio sem controle. Então a esperança nossa é, em primeiro lugar, conseguir fazer o feedback, a medição da temperatura da água e poder controlar o funcionamento ou do aquecedor elétrico, que já está instalado, ou de uma outra unidade de passagem que vai entrar em conjunto com esse sistema, que é um aquecedor a gás, tá? Que vai também contribuir para elevar a temperatura da piscina. Então, fica com a gente que eu vou
destrinchar isso aqui. Vou dar uma olhada primeiro aqui no componente, vou ligar ele aqui mesmo na bancada, dar uma olhadinha nele, pendurar ele no aplicativo, ver a funcionalidade dele, e num segundo momento a gente vai estar indo para campo então e solucionando o problema de fato, instalando a peça no local e fazendo então a experiência que eu acredito que deve solucionar o problema de estar fazendo então o controle da temperatura da água, tá bom? Fica com a gente aí, vamos olhar esse cara agora bem de perto. Fiz as ligações aqui nele, coloquei o termostato externo, estou usando esse LEDzinho aqui só como indicativo, porque seria a carga que estaria sendo ligada. Normalmente, como a gente vai acionar um motor com ele, no lugar dessa lâmpada vai estar uma contatora, porque a amperagem, apesar desse equipamento ter até uma amperagem relativamente alta, ele chega até 16 amperes, eu não vou estar trabalhando com a corrente passando por dentro dele, uma corrente muito alta não. Eu vou deixar ele mais como acionador da contatora, e aqui o sinal de que a contatora ligou vai ser essa lâmpada acesa, tá? Ele é feito para trabalhar em 220, mas ele pega 127 também. Eu estou com ele ligado aqui em 127 no momento, mas lá ele vai trabalhar em 220 no local. Então eu tenho a entrada aqui do neutro e da fase, eu tenho a saída, conforme a indicação. Eu vou até mostrar para vocês, vou virar aqui ó, atrás, para estar mostrando as ligações. Ó. Tá? Só seguir o manual, tem a entrada da linha, né, que é a fase, o neutro, e aqui a saída da carga, que vai ser acionada, no caso está sendo essa lâmpada. E aqui na lateral, nesse caso, para esse tipo de uso, que é o uso recomendado para, por exemplo, um piso elétrico, né, é dessa maneira que você configura. Eu vou estar mostrando aí na tela agora esse manual escaneado, porque ele tem aqui alguns tipos de ligação que você trabalha opcionalmente, que seriam ou para você vai trabalhar com ele com um aquecedor de água, um boiler, na verdade, um boiler elétrico ou a gás, você pode trabalhar com ele também, aí seria esse tipo de ligação, diferente dessa que nós fizemos. Aqui você tem simplesmente um aquecedor de água, e aqui também representa uma contatora, que aqui no caso é normalmente fechada, vai trabalhar no pino normalmente aberto, que é o número 2, tá? Você tem aqui embaixo também a opção de trabalhar com uma contatora normalmente aberta, e aí você trabalha com pino normalmente fechado, para inverter e você conseguir acionar. Aqui é um contato seco, que faz a entrada via contato seco para o acionamento externo. Tá? Mas o que vai interessar mais para nós vai ser esse aqui, ó, esse esquema que é usado aqui para um aquecimento elétrico de chão, que é o que tem inclusive a maior amperagem. Então nesse caso, ó, a carga é ligada no pino 1 e 2, aí tem o neutro e a fase, no caso vão ser duas fases entrando, e eu tenho o termostato externo, que é um termostato voltado para proteção de superaquecimento, e ligado então no pino 1 e 2 lateral, que é aquela parte de trás que a gente já viu. Aqui estão os comandos dele, a gente vai dar uma olhadinha e vai estar pendurando ele então, porque ele também é um componente TUIA, né, Wi-Fi, compatível com o nosso sistema de automação. Aqui ele tem esses 5 botões de comando, esse aqui desliga, né, todo o componente, depois a gente vai ver que tem uma condição de travar ele, que é para evitar de uma criança ir lá e mexer, né? Aqui no caso ele está ligado, então. E aqui você tem o modo, nesse lugar você tem um modo, você pode trabalhar com ele com o modo manual ou com o modo automático, tá? Depois eu vou explicar melhor. Aqui é simplesmente a configuração da hora, olha lá.
Você coloca a hora, os minutos e o dia da semana. Eu já fiz essa configuração, está certinho aqui. Está completa a configuração. E aqui você regula a temperatura que você quer que, no caso nosso lá, a água atinja, que o motor se mantenha ligado até que a temperatura atinja essa temperatura que vai determinar aqui. No caso agora, ó, 12, 13, 14, 15, a gente vai aumentando aqui, ó. Isso aqui serve tanto para o modo manual quanto para o modo automático. Vamos dizer que eu queira que a temperatura atinja aqui, no caso nosso lá vai ser 40, né? Então o que tem que acontecer? Ó, como ele comparou a temperatura, no caso aqui provavelmente ele está comparando a temperatura ambiente. Esse visor aqui mostra a temperatura ambiente. Nesse caso aqui, nós vamos ver aqui através do aplicativo também essa mudança, como é que é feita essa mudança. O que acontece? Quando a água atingir a temperatura desejada, que seria os 29, vamos baixar aqui só para a gente ver, ó. No caso, vamos dizer que o nosso alvo fosse 22. Como já está mostrando 23, ele desliga automaticamente. Então é normal. É um sistema de termostato que você regula a temperatura desejada e ele liga e desliga o teu equipamento, o teu aquecedor, para até atingir aquela temperatura. Tá? Então essa é a função básica desse painel. Tá? Você pode perceber, não sei se dá para ver, deve estar meio difícil de ver aí pelo tamanho, mas tem ali um sinal de Wi-Fi piscando, que significa que ele está em modo de pareamento. Então vamos entrar aqui, ó. Eu vou colocar aqui para gravar a tela e nós vamos pendurar ele então no roteador Wi-Fi do ambiente, tá certo? E na nuvem da Tuya, e ele vai aparecer então aqui no aplicativo, tá? Aqui você pode trabalhar ele como sendo eletrodoméstico, ó. Ele vai aparecer com aquele sistema deixa eu ver, aqui, eletrodomésticos, é nesse menu aqui. Lembrando sempre que se você não souber qual é o tipo de equipamento, você sabe que ele é um Wi-Fi. Então se você entrar em outros equipamentos, ele aparece aqui, termostato Wi-Fi, em HVAC, né? Que é a sigla usada lá para todo esse tipo de equipamento que a casa tem para aquecimento, condicionamento de água, condicionamento de ambiente e tudo. Então é esse termostato que nós vamos pendurar. Como a gente viu aqui, ele está piscando, olha lá, esperando. A gente faz então, como a maioria dos componentes da Tuya, né? Ele está em modo pareamento e ele vai então agora escanear, encontrar o equipamento e pendurar ele na nossa rede. Normalmente ele demora aí uns 50 segundos, é mais ou menos o tempo que normalmente demora. E aí uma vez que ele pendurar, a gente vai ver que cara que ele aparece aqui para o nosso programa de automação. Olha lá, encontrou, aqui ele parou de piscar, pronto, olha lá. Já fez o registro na nuvem e já completou a instalação. Vou deixar ele com um nome padrão, né? Para a gente não, para ganhar tempo, Smart Thermostat, e dar como concluído. Pronto. Essa cara aqui que tem, na verdade ele apareceu até como eu devo ter esbarrado aqui no botão, ele aparece como desligado. Ele não pegou o feedback ainda, mas
Tá aqui, ó. Agora ele pegou o feedback, inclusive pegou as 19 graus de temperatura, tá certo? Olha lá. Agora sim. Essas funções que eu vou fazer aqui, dá para fazer também por aqui, através de um conjunto de teclas, que no caso aqui seria apertar em conjunto essas duas teclas, o modo e a temperatura. Aí ele entra no modo de configuração. Mas nós vamos fazer mais aqui pelo aplicativo, que inclusive é mais prático. Então, aqui eu já mostrei o liga e desliga. Aqui é um recurso que a gente não usa, que é de congelamento. Se o ambiente, como ele tem um termostato, ele tem dois termostatos. No caso esse, tem o externo e tem o interno. Esse interno, ele se encarrega de medir a temperatura ambiente, tá? Porque no caso, ele poderia ser usado também para um aquecedor de ambiente. E esse aqui seria só um de emergência para que o dispositivo não venha a queimar, tá certo? Mas nós vamos dar um uso diferente para ele. Nós vamos usar esse aqui dentro da tubulação de água para medir a temperatura de água, e o sensor de temperatura que na verdade vai trabalhar para mim aqui, para o conjunto, vai ser esse e não o do ambiente, tá? Onde que a gente vê isso aqui, ó? Vamos direto lá no setting, que a gente vê, ó, selecionar o sensor aqui, ó. Então, ó, ele está selecionado, ele vem por padrão selecionado o sensor interno, tá? Eu vou selecionar o sensor externo, que é este aqui, ó, tá? E eu poderia colocar todos os sensores. Para mim não interessa, eu quero saber a temperatura dentro do cano. Então eu vou deixar o sensor externo. Olha lá que já mudou a temperatura já. Ele está com uma outra leitura, não está com a mesma leitura da temperatura ambiente. Ele está mostrando 24 graus Celsius, tá? É a leitura que esse termostato está me dando. Vamos fazer aquele teste que nós fizemos aqui, ó. Vamos dizer que eu queira elevar a temperatura para 25 graus Celsius. Olha lá, eu posso fazer a regulagem por aqui, ó. Então o que vai ter que acontecer? Ele vai ter que ligar. Nesse caso aqui ele teria ligado a contatora, que teria ligado o motor, que estaria fazendo a água circular por dentro do aquecedor elétrico e levando então temperatura calor para dentro da piscina. Ó, eu vou simular aqui, ó, com a minha mão como se tivesse a água esquentando, ó. Só de eu encostar aqui no termostato, perceba ali, ó, que a temperatura corrente, né, ou a atual, ó, já mudou para 25, ó. Só de eu encostar o dedo, ó. Ó, quando ela mudou para 25, como o meu alvo era 25, o meu painelzinho, então, desliga a contatora, desliga o motor, para de aquecer, porque já atingiu a temperatura desejada, tá? Então isso é, o que precisa saber basicamente desse componente é isso. Inclusive isso aqui funciona para o modo manual também, olha lá, ele tem um modo automático e um modo manual. Qual a diferença entre um modo e o outro? O manual, ele trabalha direto. Toda vez que a temperatura estiver abaixo da desejada, ele liga, tá? O tempo todo. Esse é o modo manual. E o modo automático, a diferença é que você vai poder programar o dia da semana e o horário que você quer que ele atinja a temperatura X. Então você vai poder programar período por período do dia qual a temperatura que você quer. Quer dizer, é como se fosse um agendamento, tá? Que vai criando então uma malha, né? Que você vai tendo que adequar. Então, se você tiver essa necessidade de ter a temperatura diferente, em horários diferentes do dia, em dias diferentes, ou até não utilizar o aquecimento durante alguns dias da semana, no caso, vamos dizer que é uma casa final de semana, você só vai usar a casa nos finais de semana, então você programa. Você fala que durante os dias da semana ele não vai funcionar, só vai funcionar durante.
tá certo? Então isso é quase um agendamento, mas é um agendamento mais sofisticado, porque além do horário ele vai poder pré-determinar a temperatura para aquele período e para aquele dia, tá? Então essa é a diferença entre o manual e o automático. A gente vai deixar no manual, porque para nós vai atender bem. Não vamos usar aqui o frost, o antifreeze, né? Que seria uma maneira de ligar o aquecedor se atingir uma temperatura muito baixa. E aqui é interessante sempre a gente deixar isso aqui travado, ó. Por quê? Porque aí alguém vem aqui no painel, não vai conseguir mexer, porque ele está travado. Ele só vai indicar aqui, ó, piscando o cadeadinho, que está travado. Então, como esse painel vai estar acessível, criança pode chegar perto e tal, deixa ele travado. E as configurações, quando for fazer, faz aqui pelo aplicativo, que é melhor, tá? Então, com relação a isso, a gente já viu. Aqui nas configurações, você pode determinar, ó, temperatura, limite de temperatura mínimo e o limite de temperatura máximo. Aqui é uma calibragem de temperatura e um diferencial, um fator diferencial de temperatura. Eu acho que é a variação, mais ou menos 1 grau. Tá? Nesse modo de programação aqui, ó, é que você vai ou desabilitar o agendamento, que é no modo manual, ou você vai dizer, ó, eu quero 2 dias off, eu quero trabalhar com modo de 1 dia off, quero trabalhar sem finais de semana. Então são situações já definidas que você pode selecionar, inclusive através da automação, tá? E por último, você tem aqui no agendamento, então, aquilo que eu falei, os períodos e a temperatura que você quer. Durante os dias da semana, que é que ele chama de workday, ó, você tem aqui 6 períodos para configurar durante a semana, tá? Então, cada um desses aqui, ó, você pode determinar a faixa de horário e qual a temperatura que você quer. É super poderoso, né? Em termos de recurso. E aqui você pode trabalhar os finais de semana, os days off, os dias que você não é working day, seria os finais de semana. Aí você tem 2 configurações, 2 períodos que você pode fazer a distinção de temperatura. Tá? No nosso caso aqui, como eu falei, nós vamos usar um modo manual, tá? E vamos determinar a temperatura, no caso de 40 graus, que é a temperatura da água que ele quer, e o termostato vai funcionar ligando e desligando o motor à medida em que a temperatura varia. Tá bom? Então, não tem mais nada para falar, é simples assim no nosso caso. Se você gostou, dá o teu polegar para cima. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal, clica no sininho aí para receber as notificações dos novos vídeos e eu vejo você no próximo vídeo. Tudo de bom!